O que havia antes de tudo? Antes do céu e da terra? Antes do tempo? Antes da matéria? Antes até mesmo da luz? Imagine o vazio absoluto. E de repente, uma voz que rompe as trevas com autoridade suprema. Haja luz. Sim, queridos irmãos, o que vamos explorar hoje é o começo de todas as coisas. Não apenas do universo físico, mas do propósito divino por trás da existência. E eu lhe prometo, a última revelação deste vídeo será a mais impactante e transformadora de todas. Ela mudará para sempre a forma como você compreende a grandiosidade do nosso Deus e o lugar que Ele preparou para você desde o princípio. Hoje, vamos mergulhar juntos na divina criação da Terra, conforme revelada nos capítulos 1 e 2 do livro de Gênesis. Um tema que muitos pensam conhecer, mas que esconde segredos profundos e revelações que ainda não foram compreendidas por muitos. O que Deus queria nos mostrar ao criar em 6 dias? Por que descansou no 7º? Qual é a importância de cada detalhe mencionado neste relato sagrado? Se você ama a palavra de Deus, já se inscreva aqui no canal. Deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer o poder criador de Deus. Revelações surpreendentes estão para ser feitas. E posso te garantir, elas podem mudar sua forma de enxergar toda a história da salvação. Começamos com a afirmação mais poderosa da Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Veja, meu irmão, Deus não explica sua origem. Ele simplesmente se apresenta como o Criador. A palavra usada aqui para criar é bará, que significa criar a partir do nada. Não foi reforma, não foi transformação, foi criação do absoluto zero. Somente Deus tem esse poder. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Reflita nisso. Mesmo antes de haver forma, estrutura ou luz, o Espírito do Senhor já estava ali, pairando, observando, pronto para agir. Isso é profundo. Mesmo quando sua vida parece sem forma, sem direção, o Espírito do Senhor está ali. Ele não se ausenta do caos. Ele transforma o caos em ordem. E então, Deus disse: haja luz. E houve luz. Isso aconteceu no primeiro dia. Ainda não existia sol nem lua. Era a luz da sua glória, uma luz espiritual, uma separação entre o vazio e o propósito. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Este é o primeiro ato da graça. Separar o que é bom daquilo que é confuso. Quantas vezes o Senhor faz isso em nossas vidas? No segundo dia, Deus criou o firmamento e separou as águas de cima das águas de baixo. Esse firmamento foi chamado de céu. Aqui aprendemos algo essencial. Deus estabelece limites, ordem e direção. Nada é feito ao acaso. Em tudo ele é preciso e sábio. Estamos apenas começando esta jornada de revelações. Ainda há muito para descobrirmos nos próximos dias da criação e principalmente no momento mais sublime, a criação do ser humano à imagem de Deus. Mas antes de chegarmos lá, me diga nos comentários, você já havia enxergado esse poder criador agindo em sua vida? No terceiro dia da criação, Deus dá mais um passo essencial em sua obra majestosa. Ele ordena que as águas debaixo dos céus se ajuntem em um só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca ele chamou de terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que isso era bom. Preste atenção. Deus dá nome às suas obras. Ele chama, identifica, define. E quando ele nomeia algo, ele está conferindo identidade e propósito. A terra surge com uma missão. Os mares se posicionam com limites estabelecidos. Nada é por acaso. Tudo tem ordem, direção e função. Isso também se aplica a mim e a você. Você não é um acidente. Você foi criado com um nome,
com identidade e com um propósito eterno. Ainda no terceiro dia, Deus faz brotar da terra toda erva que dá semente e árvores frutíferas que dão fruto segundo a sua espécie. Veja a riqueza de detalhes. Cada planta com sua semente, cada árvore com seu fruto, cada espécie com sua função. Deus prepara o alimento antes mesmo de criar o homem. Isso nos revela algo tremendo. O Senhor sempre provê antes da necessidade surgir. Ele já pensou em tudo antes mesmo de você existir. No quarto dia, Deus cria os luminares no firmamento dos céus para separar o dia da noite. Ele estabelece o sol para governar o dia, a lua para governar a noite e as estrelas para brilhar nos céus. Aqui, vemos um Deus que institui ciclos, tempos, estações. Ele marca o ritmo do universo. E mais do que isso, ele mostra que há tempo para todas as coisas. Como diz o livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quantas vezes nos desesperamos por não entender o tempo de Deus? Irmão, se hoje você está em uma estação difícil, lembre-se, Deus é o Senhor do tempo. Ele está acima do relógio humano, e o mesmo Deus que fez o dia nascer no Éden, fará um novo dia brilhar em sua vida também. No quinto dia, Deus enche os mares de seres viventes e os céus de aves que voam sobre a terra. E então Deus os abençoa dizendo, frutificai e multiplicai-vos. Aqui, pela primeira vez, a Bíblia registra que Deus abençoa suas criaturas. A bênção divina está ligada à multiplicação, à expansão, à abundância. Quando Deus te abençoa, Ele está liberando sobre você a capacidade de crescer, de ir além, de romper limites. Agora reflita comigo. Você está vivendo de forma frutífera? Ou há áreas da sua vida que ainda estão estéreis? O que está impedindo a bênção de Deus de fluir livremente em sua existência? Vamos falar sobre o sexto dia, o ápice da criação, quando Deus forma o ser humano à sua imagem e semelhança. E ao final, revelaremos a verdade mais profunda e poderosa sobre o propósito de Deus para a sua vida. Chegamos agora ao sexto dia da criação, o dia mais especial, a obra divina. Depois de preparar tudo com tanta perfeição, Deus estava pronto para criar o ser humano, e o que ele faz é simplesmente grandioso. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, lemos, E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Repare na profundidade dessa declaração. Deus não diz, faça-se o homem como fez com a luz, os céus ou a terra. Ele diz, façamos. Uma conversa íntima dentro da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo participando da criação do homem. Você, irmão, foi criado à imagem do Deus Todo-Poderoso. Isso significa que você carrega em si a marca do Eterno. Não somos apenas parte da criação. Somos a expressão da vontade e do amor de Deus. Isso deve encher seu coração de reverência e de responsabilidade. Deus soprou o fôlego da vida em nossas narinas e assim o homem se tornou alma vivente. Nenhuma outra criatura recebeu esse fôlego direto de Deus. Você é único. Você é portador da vida que vem do próprio Criador. E Deus abençoou o homem e a mulher dizendo, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. O ser humano foi criado com missão, com domínio, com autoridade sobre a criação. A terra surge com uma missão. Os mares se posicionam com limites estabelecidos. Nada é por acaso. Tudo tem ordem, direção e função. Isso também se aplica a mim e a você. Você não é um acidente. Você foi criado com um nome, com identidade e com um propósito eterno. Ainda no terceiro dia, Deus faz brotar da terra toda erva que dá semente e árvores frutíferas que dão fruto segundo a sua espécie. Veja a riqueza de detalhes. Cada planta com sua semente, cada árvore com seu fruto, cada espécie com sua função. Deus prepara o alimento antes mesmo de criar o homem. Isso nos revela algo tremendo. O Senhor sempre provê antes da necessidade surgir. Ele já pensou em tudo antes mesmo de você existir. No quarto dia, Deus cria os luminares no firmamento dos céus para separar o dia da noite.
Ele estabelece o sol para governar o dia, a lua para governar a noite e as estrelas para brilhar nos céus. Aqui, vemos um Deus que institui ciclos, tempos, estações. Ele marca o ritmo do universo. E mais do que isso, ele mostra que há tempo para todas as coisas. Como diz o livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quantas vezes nos desesperamos por não entender o tempo de Deus? Irmão, se hoje você está em uma estação difícil, lembre-se, Deus é o Senhor do tempo. Ele está acima do relógio humano. E o mesmo Deus que fez o dia nascer no Éden, fará um novo dia brilhar em sua vida também. No quinto dia, Deus enche os mares de seres viventes e os céus de aves que voam sobre a terra. E então Deus os abençoa, dizendo: frutificai e multiplicai-vos. Aqui, pela primeira vez, a Bíblia registra que Deus abençoa suas criaturas. A bênção divina está ligada à multiplicação, à expansão, à abundância. Quando Deus te abençoa, Ele está liberando sobre você a capacidade de crescer, de ir além, de romper limites. Agora reflita comigo. Você está vivendo de forma frutífera? Ou há áreas da sua vida que ainda estão estéreis? O que está impedindo a bênção de Deus de fluir livremente em sua existência? Vamos falar sobre o sexto dia, o ápice da criação, quando Deus forma o ser humano à sua imagem e semelhança. E ao final, revelaremos a verdade mais profunda e poderosa sobre o propósito de Deus para a sua vida. Chegamos agora ao sexto dia da criação, o dia mais especial, a obra divina. Depois de preparar tudo com tanta perfeição, Deus estava pronto para criar o ser humano, e o que ele faz é simplesmente grandioso. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, lemos: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Repare na profundidade dessa declaração. Deus não diz: faça-se o homem como fez com a luz, os céus ou a terra. Ele diz: façamos. Uma conversa íntima dentro da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo participando da criação do homem. Você, irmão, foi criado à imagem do Deus Todo-Poderoso. Isso significa que você carrega em si a marca do Eterno. Não somos apenas parte da criação. Somos a expressão da vontade e do amor de Deus. Isso deve encher seu coração de reverência e de responsabilidade. Deus soprou o fôlego da vida em nossas narinas e assim o homem se tornou alma vivente. Nenhuma outra criatura recebeu esse fôlego direto de Deus. Você é único. Você é portador da vida que vem do próprio Criador. E Deus abençoou o homem e a mulher dizendo: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. O ser humano foi criado com missão, com domínio, com autoridade sobre a criação. Mas que o homem habitasse com Deus. O Éden não era só um jardim bonito, era o lugar onde Deus andava com o homem. Era um espaço de presença divina contínua. A maior dádiva que Deus nos deu na criação não foi apenas a vida, mas a sua presença. É isso que o inimigo tentou destruir no Éden. Não era apenas sobre a fruta, desobediência ou punição. Era sobre quebrar a comunhão, afastar o homem da presença. Mas louvado seja o Senhor Jesus Cristo, que veio para restaurar aquilo que se perdeu no princípio. Como está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, Jesus foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Toda a criação apontava para a cruz. Toda a harmonia do Éden se reconecta na pessoa de Cristo. Ele é o segundo Adão, aquele que não falhou. Ele nos traz de volta ao plano original de Deus, viver com Ele eternamente. Agora eu pergunto, você deseja retornar ao Éden espiritual? Você anseia pela presença constante de Deus na sua vida? Então receba esta palavra. O caminho está aberto. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele, como nos ensina João capítulo 14, versículo 6. Se você deseja viver esta nova criação em Cristo, aceite Jesus como seu Senhor e Salvador.
Entregue-se totalmente a Ele. E procure uma igreja próxima da sua casa, onde você possa crescer na fé e congregar com outros irmãos. E antes de terminar, lembre-se, Deus te formou com um propósito, identidade e destino eterno. Você não é acaso. Você é fruto do amor divino e foi criado para andar com Deus. E para continuar mergulhando nos mistérios da Palavra de Deus, assista ao próximo vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que a graça e a paz do nosso Salvador te acompanhe todos os dias da sua vida. Até a próxima e fique na paz do Senhor Jesus Cristo.